Vamos lá, continuando. Desculpa interromper, mas é que estava acabando a bateria do meu notebook. Eu tive que carregar, colocar ele para carregar. Então eu tive que parar para poder continuar, tá bom? Então vamos lá, no finalzinho da página 12, sistemas de governo. São as formas como os poderes se relacionam em um determinado estado. São exemplos de sistema de governo, o presidencialismo e o parlamentarismo. No presidencialismo, o presidente é o chefe do governo e chefe de Estado, isso é, o poder executivo está concentrado nas mãos da mesma pessoa. Então, é ele como se fosse a autoridade maior daquele país. Então, a autoridade maior está concentrada na mão de uma pessoa. No parlamentarismo, o chefe de governo e o chefe de Estado são pessoas distintas, ou seja, são duas pessoas diferentes, podendo ser o chefe do Estado um presidente ou um rei, e o chefe do governo o primeiro-ministro. Então, aqui, está vendo como é que no parlamentarismo esse poder se divide na mão de mais de uma pessoa? Essa é a principal característica que diferencia o presidencialismo do parlamentarismo. O presidencialismo tem um presidente que exerce o poder. No parlamentarismo, vocês podem ter um presidente, pode ter um rei, mas também tem o primeiro-ministro. Então, eles juntos governam aquele lugar. Página 13, formas de Estado. São as formas como o poder é dividido dentro do Estado, dividindo-se em confederações, federações e Estado unitário. A confederação é a união entre Estados que são soberanos e possuem autonomia de poder. Autonomia de poder quer dizer, eles têm seu próprio poder. Eles que coordenam, eles que administram, eles que decidem. A federação é a união entre Estados que também possuem autonomia política, mas que são subordinados a um Estado federal soberano. Ou seja, eles têm a autonomia, eles têm o poder de governar, mas eles têm que se subordinar, eles têm que seguir, que obedecer um Estado que é soberano, ou seja, uma hierarquia, tem alguém acima deles. Por fim, o Estado unitário, como o próprio nome já diz, é formado por um único Estado. Então, vimos aí a confederação, que são estados soberanos, que têm autonomia, né, independentes, mas é um grupo, né, de estados. A federação, que também é a união de alguns estados, mas tem um estado que é soberano. E no estado unitário, unitário vem de um, né? Então eles são formados por um único estado mesmo. Regimes de governo são as variáveis das formas de governo podendo manifestar-se enquanto democráticos e não democráticos. E no Brasil? Somos um país que vive em um regime de governo democrático. Nessa forma de Estado é a federação, a forma de governo é a república e o sistema de governo é o presidencialismo. Ficou fácil de entender agora, não ficou? Então vamos revisar. Nosso país, regime de governo democrático. Nós já vimos lá atrás a democracia, né? Que a população se manifesta, a população decide através da eleição, né? A população tem voz, pode se manifestar. Nossa forma de governo é a federação, a forma de estado, federação. Cada estado, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Amazonas, é uma federação. Cada estado é uma federação. Forma de governo é a república, que nós vimos ali a característica da república, que é governado por um presidente, que é a autoridade maior, e o sistema de governo presidencialismo, ou seja, tem um presidente que administra o país. Para ficar ainda melhor, observe o quadro a seguir com as formas de Estado, de governo e regimes políticos. Olha só, essa tabelinha é como se fosse um resumo de tudo que eu falei, tá bom? Vamos lá. Formas de Estado. Maneira pela qual o poder, aí tá ETA, mas é está, tá? O poder está territorialmente repartido. Em outras palavras, é a repartição territorial do poder que irá definir a forma de Estado. É a divisão, a gente não vê o mapa do Brasil todo divididinho em estados? Essa é a divisão territorial. Poder unitário,
quando o poder é territorialmente centralizado, ou seja, um único estado de poder, e federal, quando o poder está territorialmente descentralizado, ou seja, pode ter as divisões ou não, se for um único espaço unitário. Se for dividido, igual o Brasil é, né, em estados, federal. Observação: o Brasil é um estado federal, ou seja, adota a federação como forma de estado, cujas características são a autonomia e a participação. Então, cada estado, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e daí por diante, eles têm autonomia para governar. O governador do Rio governa o Rio do jeito que ele acha melhor. O governador do Amazonas governa o Amazonas da maneira que ele acha melhor. O governador do Acre governa do jeito que ele acha melhor. Mas quando fala que tem participação, eles têm alguém acima deles, que é o presidente. Então, eles não podem sair decidindo cada um o que quer. Tem que seguir certas regras. Forma de governo: instituição do poder na sociedade e a relação entre os governantes e os governados. Pode ser monarquia ou república. A monarquia, aquele sistema que tem um monarca, que é um rei. A república, ela tem um governante, que é o presidente, eleito através do voto do povo. Observação: o Brasil adotou a república como forma de governo, cujas características são caráter eletivo, ou seja, tem eleição, representativo e transitório. Tem uma pessoa que representa o Brasil, mas essa pessoa é transitória, ou seja, está aqui, mas na próxima eleição ela pode não estar, ou pode estar se ela ganhar. Então, não é um cargo permanente igual na monarquia. Ele é transitório, vai mudando a cada eleição. E responsabilidade dos governantes. Então, temos governantes que se responsabilizam por cada federação. Regime político é a organização das relações entre governantes e governados. Governantes, por exemplo, governantes, o presidente, o governador, o prefeito. Governados somos nós, que somos governados por eles. Então, tem essa relação. Pode ser autoritarismo e democracia. Autoritarismo: as formas constitucionais são manipuladas e reeditadas conforme os interesses do grupo ou partido. Então, no autoritarismo, o povo não tem participação. O governante, o político, ele vai decidir por si só o que ele acha que é melhor. Esse é um problema que muitas vezes eles pensam neles mesmos. Na democracia, todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elege seus representantes por meio do voto. Então, por mais que os políticos eles tenham as decisões, eles estão lá pelo voto do povo. Foi o povo que escolheu colocá-los lá. Observação: o regime político adotado pelo Brasil é democrático, que fica evidenciado pelo artigo 1º, caput da CF 88, é o nome da legislação, da lei, que dispõe que a República Federativa do Brasil constitui-se de um Estado democrático de direito, exercendo a democracia. Agora aí nós temos exercícios na página 16. Façam consultando na apostila, porque eu sei que não é fácil essa matéria, não é de uma hora para outra que a gente guarda, tá bom? Então façam a 14. E o dialogando da 15, vocês vão fazer também no caderno. Esse vai exigir que vocês pesquisem na internet algumas informações, tá bom? Então vai fazer até o número 28 aqui da página 15. Mãos à obra.